Bom, pessoal, esse é um vídeo que eu tenho certeza que muitos dos amigos vão se identificar. Que é um vídeo sobre ótimas lâminas que por um motivo ou outro foram descontinuadas, né? Eu sei que todo mundo deve ter em casa um canivete, um facão, uma faca que não é mais fabricado e que os amigos atestam como sendo de muito boa qualidade. E às vezes a gente entende os motivos e às vezes não entende por que essas lâminas foram descontinuadas. Então essas aqui são as minhas lâminas que foram descontinuadas. Umas a gente sabe os motivos, outro a gente pode especular os motivos, não é isso? Então vamos lá. Começando aqui pela esquerda, um Queen Cutlery, um Country Cowsing em aço D2. Um canivetinho fora de série. Quando ele vem de fábrica, a lâmina é mais larga do que está aparecendo aqui, ela já foi desgastada, e mais espessa também na região do fio. Então, como eu costumo dizer, ele é meio peitudo. Mas a época que eu comprei era o canivete em D2 industrial mais barato que tinha. E qual o detalhe dele? O tratamento térmico é feito pela Peters Heat Treatment, né? Peters Heat Treatment, que é hoje em dia, depois do Paul Boss, é considerado o melhor tratamento térmico nos Estados Unidos. Só que a Queen Cutlery pedia para ele vir com 58 RC, e ele tem 58 RC. Eu não sei por que a Queen descontinuou esse canivete. É um canivetinho muito bom, é um slip joint, né? Muito bom. O tratamento térmico desse D2, ele seria ideal se ele tivesse 61, 62 de dureza. Mas como eu acho que ele é para uso na roça, do pessoal chamado redneck, né? Que vai cortar o que tiver que cortar com ele, a Queen optou por uma dureza mais baixa. Mas é uma infelicidade que descontinuaram esse canivete, porque é muito bom realmente. Aqui tem eu não sei se é um Hog Bill ou um Bill Hook, né? Mas é uma excelente lâmina de poda da corneta, né? Aço deve ser 1070, 1075. Pena que a dureza é baixa, tem uns 54 RC só. Eu comprei na minha cidade, numa casa de agropecuária, há uns 15 anos atrás. Uso ela para poda de pomar, cortar capim e tal. Já desgastou um pouco da lâmina, mas manutenção afiada a gente tenta manter afiada, né? A gente tenta manter afiada para sempre que precisar poder podar. Mas já perdeu um bocado da lâmina. Ela não vem com esse empunhadura, com esse cabo, que se alguém olhar vai falar assim, nossa, muito parecido com o das moras, não é? Pois é. É idêntico porque eu moldei uma mora minha e aí eu faço a injeção de resina de poliéster, tá? Então é muito confortável na mão. Procurei já na mesma casa que eu comprei, eles nem sabem. Na verdade, o gerente, que era um quase gerente na época que eu comprei, ele virou para mim e falou assim, Cabral, eu lembro que nós já tivemos essa ferramenta, mas ela não consta mais em catálogo nenhum da corneta. E eu fui procurar na internet, não achei, procurei em casas de ferragens aqui, não achei, procurei em catálogo na internet, não achei. Pode ser que não tenha sido descontinuada, mas eu não achei mais dessa ferramentazinha de poda, é quase uma foicezinha de mão, né? O formato está mais para um Hog Bill, né? Porque o que eu chamo de Bill Hook, normalmente a espinha é mais reta, mas isso depois nós vamos falar num outro vídeo. Aqui uma faca icônica, né? Uma corneta Votan.
Essa eu consegui o Blank veio integral para mim. Tem duas marquinhas aqui de uma máquina Wilson de teste de dureza, 58,5 de dureza, aço 52,100. Eu dei um perfil nela chamado Apple Seed, ou seja, semente de maçã, que é o formato das katanas mais tradicionais, ou katanas mais tradicionais, né? Fiz o desbaste, então ele é convexo até mais ou menos aqui o meio, ele convexa desde o fio até mais aqui o meio, e daqui do meio para a espinha ele convexa de novo, só que negativamente. E aí ela fica com o formato de Apple Seed, né? Ou semente de maçã, né? Um espetáculo de faca, pena que eu não tenho muito como usar aqui. Minas Gerais tem uma limitação e tal, e ela realmente é muito bruta, né? Ela manteve, acho que quase 7 milímetros de espinha nos desbaixos que eu fiz, uma ponta relativamente fina, mas que não tem muito risco de fratura. Excepcional faca, pena que vai ver pouco uso, né? E por que foi descontinuada? Eu suspeito, tá, que é por questão de custo. E talvez tenha alguma questão de design envolvido por causa do Peter Hammer, né? Mas não sei, eu acho que se a corneta continuasse produzindo essa faca, lógico, se não colocar um preço muito abusivo, teria saída para ela. Mas pode ser questão de propriedade de desenho, não sei. A verdade é que foi descontinuada. E a gente vê alguns preços aí na internet, um troço meio irreal, mas vou entrar nessa seara, não. Aqui uma que eu descobri há pouco tempo que foi descontinuada e não consigo entender o porquê. Uma Condor Rodin. Faca excepcional, na minha opinião, muito melhor do que a famada BK2. Muito melhor porque a empunhadura sendo em polietileno injetado, esse troço simplesmente não acaba. Você pode usar como martelo, como quiser. Qual era o único problema que essa faca tinha? A empunhadura era roliça demais. Eu desbastei para ficar ergonômica aqui na empunhadura e eliminei o gavião que ela tinha aqui, trazendo o fio até aqui. Eu poderia fazer um finger choil aqui, mas minha opção foi não fazer isso não. Uma faquinha com 58, 59 de dureza, o tratamento térmico eu devo ter dado sorte, porque eu já vi alguns exemplares, não da Rodin, mas de outras facas da Condor, que ou eles deixaram um pouco mais mole, e esses são a menor quantidade, e outros que ou eles endureceram demais o aço 1075, que é o aço usado nela, ou deixaram o grão crescer, porque estava dando muito microdente. Essa faca, gente, apesar do tamanho, ela ser menorzinha, elas são 5, quase 6 polegadas de lâmina, ela para fazer shopping ela é muito boa, porque ela tem um peso à frente, tá? Aguenta batone sem problema e corta muito bem esse fio convexo aqui. Ela tende a um full flat bem grosso, né? Bem tronco de cone, e aqui é convexar. Eu acabei convexando mais e mais alto, então ela corta muitíssimo bem. Eu realmente não entendo por que a Condor descontinuou essa faca. As irmãs dela, que é a Varan e a Kumunga, a Varan com 6 ou 7 polegadas ainda tem. A Kumunga é um facão com espinha grossa. Aí realmente eu acho que foge do emprego, porque um facão desse te cansa a mão, né? Mas a Varan ainda teria aplicabilidade. Agora, a Rodin me parece uma faca de campo perfeita. E eu diria até, quem quer uma faca de sobrevivência, eu confiaria mais na Rodin do que na BK2, porque eu já vi uma série de BK2 fraturadas, porque mesmo sendo muito grossa, o aço 1095, eu já expliquei aquilo do tipo de martensita que ele forma.
ele forma basicamente só a chamada platemartensita, que é uma martensita foliada muito tendente à fratura, né? Já o aço 1075, ele tem mais a latemartensita, que é uma martensita agulhada, do que a plata. Então ele é muito mais resistente. Então, em mesma dureza, você precisa de muito menos energia para fraturar uma lâmina em 1095 do que uma em 1075. Realmente é uma daquelas coisas que a gente não entende, porque, Cabral, pode ser que vendesse pouco. Olha, não é o que a gente vê pela internet, é uma faca muito comentada em fórum, em vídeos, muita gente tem, realmente não entendo. Aqui uma faca lá da década de 80, a única coisa que eu modifiquei nela, o contrafio eu deixei quase afiado realmente, pode-se passar o dedo sem risco de corte, mas se você olhar, você vê uma pequena linha reflexiva, mas passando o dedo, percebe-se que existe um fio cego, mas existe, que é para cortar qualquer coisa mais grossa por impacto. Aço 420, 54 de dureza, uma boa dureza, e com tratamento gelo forte, gente, a retenção de fio dessa faca, impressionantemente, é muito boa. É uma faquinha que eu não abro mão dela de jeito nenhum, é minha titular de pesca. Essa faca é excepcional. A única coisa que eu fiz foi desbastar um pouco a empunhadura, é uma espécie de craton mais duro, tá? Muito confortável na mão, tá? Uma faquinha fora de série. Não sei por que a Tramontina descontinuou essa faca, tá? Muito boa mesmo, fora de série essa faquinha. É a famosa Amazonas, lá da década de 80, era a Amazonas Premium, vinha com um canivete que eu já comentei em aço 440C, o canivete era uma porcaria por causa da dureza, né? Mas a faca é fora de série, excepcional. Aqui, uma faca da Gerber, uma Metolius, aço 9 cromo 18 MOV, dureza de quase 59, full tank, excepcional para esfola, tá? Provavelmente o motivo que levou a Gerber a descontinuar essa faca é a questão da especialização. É uma faca mais dedicada para caça e principalmente esfola, tá? Não é uma faca tão boa para carnear, mas para esfola é fora de série. É lógico, se você quiser fazer cortes em tábua, vai e tal, mas provavelmente o motivo que levou a Gerber a descontinuar essa faca é o nível de especialização dela. É uma faca basicamente dedicada para esfola, o que ela faz muitíssimo bem, diga-se de passagem. Uma muito boa retenção de fio, lógico, o aço ajuda nisso, né? Mas está aí o motivo. Provavelmente é uma faca muito especializada, então não tinha muita saída. Essa aqui eu confesso que essa é um mistério para mim. Uma Kershaw Field Knife 1082, aço 14C28N. Como é uma das primeiras que a Kershaw produziu, e ela produziu as primeiras numa dureza mais alta, essa aqui tem 61 de dureza. Olha que coisa fantástica. E o tratamento térmico, muito bom, tá? Essa faca pega um fio e segura um fio, que é uma coisa de louco. É para mim, se não a melhor, talvez junto com a Cold Steel Pendleton, a melhor faquinha de caça que eu já vi, tá? Ela faz tudo bem, ela coureia bem, ela carneia bem, muito leve, muito boa na mão para segurar. Fora de série. Ela seria um pouco melhor se ela fosse polida, né? Mas o acabamento dela é um jateamento de esfera, né? Eu dei uma melhoradazinha, não cheguei a polir realmente, mas dei uma quebrada nele. Mas é uma faquinha fora de série para caça, gente. Você trabalha tanto o animal de médio, grande porte, quanto o animal de pequeno porte, ou seja, traduzindo em outras palavras aqui para o Brasil, você tanto mata um frango ou um coelho com ela, quanto você mata
você prepara um javaporco, um porco do mato, um javali brasileiro, até animais de maior porte, tá? Se você, por exemplo, quiser corear um boi com ela, dá para corear. Não é o ideal. Aí essa aqui já começa a ter uma vantagem nisso, tá? Mas essa aqui é uma faquinha que em caça ela faz praticamente tudo. Não dá para entender por que a Kershaw descontinuou. Eu realmente não sei o motivo, tá? Era uma faquinha que é a versão fixa de um canivete que a Kershaw também descontinuou, que é o Peckerrat, né? Sempre me pareceu um excelente canivete. Cabral, por que você não comprou? Simples. O canivete custava na época cerca de 45, 50 dólares e essa faca eu comprei por exatos 29 dólares no eBay na época, né? Foi logo que lançou, talvez pouca gente conhecesse o aço na época, o 14C28N, estava num leilão, eu arrematei, eu lembro até hoje, por 29 dólares. Tá? Foi uma das melhores compras que eu já fiz. E não consigo entender por que a Kershaw descontinuou essa faca. Sempre muito bem falada, muito bem avaliada pelos donos. Infelizmente, é uma peça que se perdeu, né? De vez em quando ainda se acha uma por aí num leilão ou colocada à venda, mas infelizmente não é mais produzida. Aqui um dos canivetes que é o meu xodó, um Lone Wolf Longhorn, né? Aço S30V, 60 de dureza na lâmina, uma lâmina high flat, alta habilidade de corte, tá? Um canivete fora de série, A Lone Wolf era afamada por produzir o que o pessoal chamava de lâminas semi-custom. Tamanha era a qualidade e as tolerâncias das lâminas da Lone Wolf. Esse aqui a gente sabe por que acabou. Não só ele, todas as lâminas da Lone Wolf acabaram. Porque a Benchmade comprou a Lone Wolf em 2010 ou 2011, não sei, alguma coisa por aí, e simplesmente matou a linha de lâminas da Lone Wolf. Começou de cara trocando o aço. O que era S30V passou para N690 ou N680. Eu não tenho nada contra o aço, não estou falando que foi um downgrade, nada disso. Simplesmente a Benchmade trocou o aço, né? Não quis usar o S30V e quase todas as lâminas da Lone Wolf eram em S30V. Algumas eram em 154 cm ou CPM 154. Mas a Benchmade começou por trocar o aço, depois começou a mudar o material de empunhadura. O pessoal começou a reclamar da qualidade das lâminas, que era excepcional quando era Lone Wolf. E por fim a Benchmade matou a marca. Ela simplesmente matou um concorrente de alto nível, produzia lâminas de altíssimo nível. A Benchmade simplesmente matou a marca. Acabou com a marca, pronto, foi uma decisão deles. Não há o que se dizer, né? Questão de mercado. Aqui um canivete que continua sendo produzido, porém não nesse aço. Um Buck Vantage Avid. A Buck continua produzindo o Select, o Avid e o Pro, só que agora tanto o Avid quanto o Select são em aço 420 HC. Então a gente sabe por que a Buck parou de produzir esse canivete em 13C26. Uma simples questão de disponibilidade de aço e um aço mais barato. Não é que seja um aço inferior, eu não estou dizendo que o 420 HC seja um aço inferior. É simplesmente que ele é produzido nos Estados Unidos e aí a Buck não precisa importar o 13C26 para fazer o Avid. Então ela simplesmente mudou a lâmina de 13C26 para 420 HC. É um aço excepcional. Eu tenho um Buck Vantage Select em 420 HC com 59 de dureza. É um espetáculo de lâmina. Para afiar, uma maravilha. Uma excelente retenção de corte. Para tarefas do dia a dia, fantástico canivete. Mas todo mundo sabe que eu tenho uma predileção por esse aço.
né? Mas é isso, esse canivete então vamos dizer que ele foi semi-descontinuado, porque mudaram o aço, continua o mesmo design, mesma geometria, tudo igualzinho, empunhadura em madeira impregnada em resina, no caso aqui desse aqui é bambu, tudo igualzinho, só mudou o aço. Aqui um buck mais antigo, um buck crosslock, queridinho de muito caçador nos Estados Unidos. Eu preferia que o meu fosse todo fio liso, mas ele veio com esse serrilhado, né? É um serrilhado que corta bem, né? Mas não é uma coisa que eu acho prática em lâmina. 420 HC, 58 de dureza. Todo mundo fala assim, mas o crosslock é uma trava fraca. Gente, a trava não é fraca. O problema é que a empunhadura do crosslock desse lado aqui, ela é basicamente plástico, né? Então se você torcer a lâmina, ela acaba até fazendo um over-traveling e pode até agarrar do outro lado, tá? Mas esse é um canivete para caça, esse é um canivete que foi desenhado para esfola e para cortar carne, ele não foi desenhado para fazer alavanca, né? Muita gente não sabe respeitar as limitações de uma ferramenta. Nos Estados Unidos tem gente que tem coleção desse canivete, que ele foi lançado em várias cores, tem um com duas, com 3 lâminas e tal, com um gut hook, com uma serra, e desse aqui com uma lâmina só, você tem várias cores de empunhadura, tem gente que tem coleção com todos e não abre mão. Por quê? Porque é um canivete que tem um desempenho muito bom, né? Mas a Buck parou de fabricar, provavelmente por causa do crosslock, muita gente reclamava. Eu não vejo chance dele desengatar no uso normal de uma lâmina na tarefa dela, mas provavelmente esse foi o motivo da Buck abandonar a produção desse canivete, que era a trava crosslock. Ô Cabral, mas eles não podiam simplesmente mudar para liner lock ou frame lock? Podia, inclusive ela já lançou lâminas semelhantes, mas optou por descontinuar o modelo. Aqui um canivete que eu comprei na mesma época, quase com um mês só de diferença, dessa faquinha. Um Kershaw Zing em 14C28N, também com 61, exatamente a mesma dureza dessa faquinha, ele só não tinha essa geometria de lâmina, ele era um tantô. Cabral, você gosta de lâmina tantô? Não, não gosto, mas era o único que estava disponível num leilão, e eu comprei muito barato também. Na época eu comprava muito no eBay, modifiquei para um drop point, corta que é uma maravilha esse canivete, tá? Alta habilidade de corte, alta retenção de fio, tá? A empunhadura dele, que é um plástico, isso aqui não é G10, é um plástico na verdade, mas as talas, os liners, perdão, dele, esse canivete tem liner de 1,5 mm, é um tanquezinho esse danadinho aqui, e uma excelente retenção de fio. Só não é mais leve porque os liners de aço não são esqueletonizados, tá? Mas mesmo assim é um canivetinho leve, pequeno, não alvoroça ninguém, apesar... gente, essa questão do pessoal falar que as pessoas ficam assustadas e tal, cansei de usar esses canivetes aqui. Supermercado para cortar inhame, para ver a qualidade do inhame, cascar uma fruta, ninguém nunca se escandalizou quando eu abri um canivete. O máximo de comentário que eu já ouvi eram donas de casa, falaram assim, olha, ele traz a faquinha de casa, que boa ideia. Ninguém, não sei se é porque numa cidade do interior, onde a pecuária sempre foi forte, então até a década de 80 era relativamente comum você vê muita gente aqui na minha cidade com como é que é o nome da... fugiu. Aquela bolsinha de couro para canivete, né, na cintura, né? Gente, eu fico puto quando foge os termos assim. Mas todo mundo entendeu o que eu quis dizer.
aquelas tipo pochetezinha, né, para você colocar canivete. Então ninguém nunca se escandalizou. Mas esse aqui é miudinho, tem uma retenção de fio fora de série, porque 61 de dureza, gente, a coisa, às vezes um ponto na dureza Rockwell C faz uma diferença danada no desempenho. Não é só questão de porque ela é 5, 6, 8% mais dura do que um ponto a menos. É porque o aço realmente, vamos dizer, gosta de desempenhar quando alguns patamares são atingidos. Então, tanto essa faquinha quanto esse canivete tem um desempenho fora de série. Tecnicamente, eu não posso dizer que a Kershaw descontinuou esse canivete, porque se você procurar, você ainda vai achar Kershaw Zing, mas é um Kershaw todo em frame de aço, em empunhadura de aço, em aço 8 cromo 13 ou 14 MOV. Eu não tenho problema nenhum com aço. O único problema que eu tenho é que pelos relatos que eu ouço, a dureza desses Kershaws em 8 cromo, 14 ou 13, não sei, é em torno de 58. Então, 3 pontos abaixo desse aqui, aí já fica ruim, né? Não é que fique ruim, tá? Vocês me entenderam. É que esse aqui vai ter um desempenho muito superior, não só pelo aço em si. Pelo aço em si a diferença é pouca. Na verdade, talvez fosse até favorável ao 8 cromo 14 com 61 de dureza, se ele fosse em 61 de dureza. Eu tenho, por exemplo, um Spider Cooper, um cara a cara, com 61 de dureza, em 8 cromo 13 MOV. Um desempenho fantástico de retenção de fio. Então a questão não é essa, tá? Então esse aqui é um outro exemplo, como o Buck, de um canivete, então, semi-descontinuado, vamos dizer assim. Porque você ainda acha o modelo, mas com um aço diferente, tá? E empunhadura toda em metal. Isso é só um detalhe técnico. Eu acho que era isso por esse vídeo. Esse vídeo é mais uma curiosidade, porque eu sei que muitos amigos vão falar assim: pô, Cabral, eu também tenho uma lâmina aqui que não entendo por que foi descontinuada, porque ela tem desempenho como lâmina fora de série. Certamente um monte de amigos vai se identificar com esse vídeo por isso. Eu estou certo. E quem quiser, comenta aí na seção de comentários quais lâminas que vocês têm que foram descontinuadas e que são muito boas na opinião dos amigos, né? E que a gente não entende por que sai do mercado. Eu canso de ver isso na odontologia. Às vezes produtos excepcionais, altíssima qualidade, simplesmente saem do mercado. Alguns eu entendo o motivo. Tinha produto que era excepcional, igual, se tiver algum colega dentista ouvindo, vai reconhecer. Existia uma limalha de prata que era usada, já que foi descontinuada, para amálgama, chamada Dispersalloy. Eram microesferas, né? Um acabamento fantástico, eram os melhores, dava os melhores amálgamas. Era muito mais cara do que os Dispersalloy da vida, né? Provavelmente foi por isso que foi descontinuada. Quando eu fui na dental, eu não me lembro quando, o gerente, que era um amigo meu, Seuzinho, falecido, Seuzinho, falou: Cabral, você está sabendo que pararam de fabricar o Dispersalloy, né? Eu falei: uai, Seuzinho, foi? Ele falou: pararam de fabricar. Eu falei: Seuzinho, o senhor tem quantas caixas aí? Cabral, deve ter umas 12 ou 15. Eu falei: eu fico com elas, porque eu já tinha usado o Dispersalloy, que era a liga mais usada na época, lá na década de 80 e tal, e não gostei do resultado. Então, eu até uns poucos anos atrás, eu ainda tinha Dispersalloy, porque paciente quase nenhum quer mais amálgama, apesar de que eu acho que é um material fora de série para restauração, mas todo mundo querendo resina. Então até uns poucos anos atrás eu ainda tinha um Dispersalloy, aí agora acabou. Então só para citar um exemplo de produtos de excepcional qualidade que saem do mercado. Às vezes, tudo bem, no caso do Dispersalloy,
podia ser problema por questão de custo. Ele era muito mais caro do que os concorrentes, e aí o nicho de mercado dele devia ser pequeno. Mas, por exemplo, essa faquinha, esse canivete, não dá para entender por que foi essa faca, por que tiraram do mercado uma faca relativa. Eu comprei a minha por $22,50, exatamente, graças a um alerta de um amigo no fórum Mochileiros, o mesmo que já me passou vários cupons de desconto, e eu adquiri várias lâminas por isso. Ele falou: Cabral, ó, no site tal tá $22,50, fui lá e comprei na hora, né? Então é isso, gente. Espero que os amigos tenham achado interessante o vídeo. Esse vídeo não é muito sobre informação, é mais uma curiosidade, né? E quem quiser, comenta aí na seção de comentários quais lâminas os amigos têm que foram descontinuadas, que não são mais produzidas e que os amigos reputam como sendo de ótima qualidade ou ótimo desempenho, tá? Era isso por esse vídeo, um abraço a todos.